Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Convido o vereador Vilmar Sudoski a realizar a leitura do versículo da Bíblia. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Amém. Amém. Consulta o segundo secretário a informar da ata anterior. A ata está conferida e tudo certo, senhor presidente. Está em votação. Vereadores que aprovam a ata anterior permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está votada a ata anterior. Solicita a primeira secretária, Cris Arrabar, a realizar a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, internautas que nos acompanham, meu pai e minha mãe, boa noite. Expediente do dia 9 de fevereiro de 2015. Ofício número 15/2015 de origem executiva encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 22/2015 que altera a remuneração da Bolsa Auxílio aos estudantes regularmente inscritos em curso de educação superior e em cursos técnicos profissionalizantes e dá outras providências. Ofício número 16/2015 do Gabinete do Prefeito em resposta ao requerimento número 352/2014 de autoria do Edil Renato Pique, convite do IFSC para a aula inaugural do curso superior em Tecnologia de Alimentos. Requerimento número 024/2015 de autoria de toda a edilidade, que os vereadores, pela unanimidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo Canaense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdomiro Antônio Verca, ocorrido no dia 4 de fevereiro. Requerimento número 25/2015 de autoria de Edil Cris Arrabar ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria, prefeito municipal, solicitando informações sobre as obras do Colégio Mama de Felistes, bem como a previsão de entrega da obra concluída. Requerimento número 026/2015 de autoria do Edil João Green, excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria, prefeito municipal, solicitando a liberação de hora extra para funcionários da Secretaria de Obras o mais rápido possível. Requerimento 027/2015 de autoria de toda a edilidade. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Medeiros Cardoso, ocorrido no dia 4 de fevereiro, determinando que seja comunicada à família lutada. Requerimento número 028/2015 de autoria dos edilhos Mário Luskovski, Renato Pique, ao excelentíssimo senhor Paulo Henrique Stover, inspetor-chefe da 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Mafra, solicitando esclarecimento sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais às margens da BR-280, fora do perímetro urbano do município de Canoinhas. Indicações, número 022/2015, de autoria do Edil Gil Baiano, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria e ao senhor Gilson Luiz Guimarães, secretário de Planejamento, solicitando que seja feito o reperfilamento da rua Paul Arnes. Número 023/2015, de autoria do Edil Gil Baiano, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria e ao senhor Adinor da Silva, secretário de Meio Ambiente, ver a possibilidade de fazer a poda das árvores no chafariz da rodoviária. Número 024/2015, de autoria do Edil Gil Baiano, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria e ao senhor Moisés Damos da Silveira, administrador do terminal rodoviário, ver da possibilidade de consertar as irregularidades existentes na plataforma de embarque e desembarque de passageiros. Indicação 025/2015, de autoria do Edil Neno Pangrates, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria, prefeito municipal, senhor Beni Carvalho, secretário de Obras, ver da possibilidade de patrulhar e colocar material em todas as ruas do bairro Alto da Tijuca. Indicação 026/2015, de autoria do Edil Neno Pangrates, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria, prefeito municipal, ver da possibilidade de fazer uma revitalização, que seja instalada uma academia ao ar livre na Praça do Contestado. Indicação 027/2015, de autoria dos edis Vilmar Sudoski, Paulo Ministros, Mário Luskovski, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Encosta Faria, prefeito municipal, solicitando que seja contratado 1.200 horas de máquina escavadeira hidráulica, carregadeira, retroescavadeira e patrola, e que também seja detonado e triturado 15.000 cúbicos de cascalho, para auxiliar no trabalho da Secretaria de Obras do município.
É o que contemos hoje, senhor presidente. Passamos a um pequeno expediente. Solicito a vereadora informar se há vereadores inscritos para falar matéria lida no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, senhor vereador. Quero cumprimentar o presidente da casa, os demais colegas vereadores, vereador Luiz Alberto, as pessoas que se fazem presente no nosso plenário do dia de hoje, a imprensa que se faz presente, através do Dinei e do Priscila, os internautas, boa noite a todos. Essa sugestão e essa indicação que nós do PSD estamos fazendo, Paulo e Osmar, é um reforço para o nosso executivo, o seu prefeito, para que ele busque adquirir horas de máquinas para auxiliar aos trabalhos da Secretaria de Obras. Um trabalho de uma contratação de uma empresa de fora, que preste essas horas de serviço, onde possa exercer alguns trabalhos importantes, em algumas estradas importantes, que possam ser trabalhados, e com isso faria um adiantamento nesses serviços que se encontram atrasados e que as reclamações são muitas nesse momento para todos nós e para o Poder Público Municipal. Então é uma forma que talvez poderíamos recuperar um pouco daquilo que foi perdido com o tempo, e tempo importante, tempos de dias bons e que não foram aproveitados. Então, essa contratação de horas, se for do entendimento do executivo, do nosso prefeito, do secretário, que seja feita a contratação de máquinas horas máquinas, para auxiliar nesse trabalho. Mas também, nós vemos aqui que não é só o suficiente as máquinas estarem trabalhando ou a patroa está fazendo o seu trabalho nas ruas e nas estradas, se não tivermos material também para auxiliar nesse trabalho. Você passa a máquina, chove, fica pior em alguns momentos, em alguns lugares, não em todos, do que você não ter passado a patroa. Então, a importância e a necessidade que nós tenhamos cascalho. Então, aqui é uma indicação, uma reivindicação nossa para auxiliar essa demanda, essa tão grande demanda que vem causando alguns uma revolta de uma certa maneira junto à população, especialmente aos agricultores, aos colonos que estão no interior aí sofrendo muitas vezes pela retirada dos seus produtos, que a sua safra está pronta, precisa retirada e circulando. Nós pegamos aí o mês de janeiro, também teve assim todo dia uma chuva, e essa chuva umedece, essa chuva estraga, as máquinas são pesadas que andam, então a importância de um auxílio à Secretaria de Obras para fazer essa diferença e esse trabalho. É isso aí, vereador. Vereador Neno Bandas. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, novos vereadores, comunidade que nos assiste, imprensa, internautas, boa noite. Falar sobre uma indicação, duas indicações, uma rápida aqui, de praxe, pedindo para que seja patrolada e cascalhada as ruas do Alto da Tijuca, e com essas últimas chuvas, por ser chão bastante dobrado, cheio de valetas, a gente está pedindo para que seja jogado cascalho e patrolado nas ruas do Alto da Tijuca. Outra indicação, eu peço a revitalização da Praça do Contestado. A nossa Praça do Contestado está se tornando, ficou muito feia. As árvores que tem no meio lá são só bananeira, não tem uma flor plantada, não tem nada. No começo do Pimpão até o Léfla ainda tem alguma coisa, mas para frente, até o final da 3 de maio lá não tem nada. Então a gente está pedindo a revitalização ali, que se plantar umas folhas, umas árvores diferentes, e também pedindo uma academia ao ar livre, que vai cair muito bem ali na nossa região. Era isso, obrigado. Vereador Renato Pix. Senhor presidente, queria comentar a indicação, a gente fizer um conjunto aqui, eu acho que talvez um esquecimento aqui, mas não saiu, mas é indicação a qual já o secretário, o vereador Vilmar já fez, eu fiz no ano passado, que é da rua Paulo Ares, que é uma rua central do município e é 80 metros de calçamento,
E eu vou dizer, senhor presidente, 80 metros de calçamento, mas acho que tem mais buraco que a estrada de chão. Então, é quase inadmissível. Nós tivemos essa semana conversando, semana passada, com o prefeito Beto, na sexta-feira, e pedindo prioridade no reperfilamento daquela rua, é 80 metros, e é uma rua bastante usada, em virtude da maneira que o trânsito ficou hoje. Então, o vereador Gil Baiano estava junto na conversa, o vereador Vilmar já tinha pedido, e com o apoio de todos nós, acredito que saia, né? A rua, eu não consegui, vereador Vilmar, ainda arrumar a rua da minha mãe, mas eu agora com essas pedidos de patrola, e eu já solicitei, parabenizo o vereador João Nery, que está pedindo a hora extra aos funcionários. Eu já solicitei que a casa faça um projeto de lei proibindo a Secretaria de Obras entrar em recesso na época de verão e autorizando o pagamento de hora extra aos funcionários que mereçam. Então, eu acho que é uma necessidade. Não há necessidade de nós contratar se a Secretaria de Obras trabalhar com tempo integral e que autorize no final de semana as patrolas a atender o pedido do vereador com o custo do vereador. Eu acho uma maneira legal, que eu tenho certeza que os produtores vão dar o óleo diesel, vão pagar o patrulheiro, mas que as coisas aconteçam. Então, da maneira que está, o secretário dele hoje estava me informando que existe uma dificuldade em coisas de empenho e pagamento e que ele não consegue resolver. Então, nos próximos dias, numa reunião com o prefeito, nós vamos cobrar essa situação. O que está acontecendo? Então, parabéns, vereador João Brenho, vereador, que a sua indicação, amanhã nós podemos sentar juntos e fazer o projeto para que nos próximos anos a Secretaria de Obras não aconteça isso e, consequentemente, o secretário não apanhe, né? Porque ultimamente os vereadores estão apanhando e o chicote que o secretário Bene queria comprar, está inteiro nós comprar. Só que infelizmente dessa vez não é para o Fernandinho, é para ele. Acho que ele não merece, mas se merecer, nós vamos comprar os chicotes. Ele tem vontade, mas da maneira que está, nós não podemos esperar, porque está quase em estado de calamidade nessas estradas aí. O secretário disse que está só com 2 patrolas, e as patrolas vão para o interior, já chega quase 9 horas da manhã, e daí trabalha até 1 hora, já tem que voltar, então existe a dificuldade. E também acho que na prefeitura só tem 2 patrulheiros, que são no cargo de patrulheiros. Os outros são serventes que estão patrulhando, então pelo menos que contratem um curso de 6 meses aí para o cara fazer o curso e aprender como lidar com as patrolas, porque existe a dificuldade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não há mais. Não, senhor presidente. Quero aqui só lembrar o que os vereadores tinham falado, que o vereador Vilmar tem pedido no dia de hoje para que o prefeito tenha uma sensibilidade e tome uma providência. Eu volto a falar que nossa situação da nossa área rural está grave. Hoje ainda os agricultores me procuraram pedindo encarecidamente que o prefeito termine a arrumar as estradas, que eles querem colher o milho a semana que vem e não tem condições de colher o milho se eles não tiverem a estrada armada. Então, a estrada de Santo Antônio são poucas coisas que se vai lá, é um material do cascalho. A estrada do Rio do Tigre, sai encruzilhada, que liga a Fartura, é as que estão mais precárias. Hoje, a Secretaria de Obras iniciou o trabalho na altura da Fartura, sentido a Felipe Schmidt. Mas esse horário que até ao meio-dia, infelizmente é pouca coisa que se pode fazer devido a este horário determinado aí, que não tem como. Um dia de sol, um dia bom, e amanhã pode ser um dia de chuva, já não dê para continuar o serviço. Tomara que não aconteça, que tenha uma semana firme e sem chuva para que as coisas possam ser resolvidas, mas enquanto tiver esse horário é pouca coisa que vai ser resolvida. Não havendo mais quem queira discutir o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Vereador Vilmar Sidowski e vereadora Cris Roberta, que estão inscritos para o grande expediente. Então,
Com a palavra, vereador. Eu acho que nesta casa, e eu especialmente não poderia deixar de me manifestar com relação a este assunto que eu vou aqui trazer nessa casa, desde que os demais vereadores também devem ter essa concordância. Essa casa tem e deve se manifestar com relação a isso. Antes de eu entrar ao assunto, quero dizer, vereador João Gren e vereadora Cris Arabar, que conheço o vereador, conheço a vereadora Cris, conheço suas famílias, conheço a índole de vocês, do empenho e da dedicação que vocês têm para cumprir e fazer as coisas certas. Deixar isso bem claro. Mas, com relação ao que vem acontecendo a nível de Brasil, é alarmante, é preocupante e nos deixa extremamente preocupados com o que vai ocorrer com o Brasil. Senhores, senhoras, eu acho que, como diz o Lula, na história desse país nunca apareceu tanta falcatrua, tanto roubo, tanta mão no dinheiro público. Ouvindo uma reportagem do Alexandre Garcia esses dias, ele dizia 62 bilhões de reais é o que se sabe. Senhores, senhoras, a Mega Sena da Virada, que é um dos maiores prêmios que tem no Brasil, no último ano foi na ordem aí de 250 milhões. Então nós precisamos 4 anos de Mega Sena para termos 1 bilhão. São 62 que foram desviados, tirados de que poderia ser aplicado para os brasileiros em várias áreas, em diversas áreas. Então isso nos indigna, isso nos deixa preocupados, isso nos dá um momento de pensar. Já se fala nos dias de hoje que no dia 15 de março, um domingo, vai haver uma grande manifestação. Eu não sou uma pessoa favorável a manifestações, mas vendo da forma e do jeito que o Brasil está sendo conduzido, eu digo a todos que forem na manifestação, quem sabe até eu estarei junto, não sei, mas que todos têm muita razão, porque é muito grande o tamanho do rombo que está acontecendo. A Petrobras subiu atualmente o combustível e todos os seus derivados. O barril de dólar esteve há pouco tempo atrás a R$100 o dólar. Hoje se negocia a 45. Nós estamos na contramão. E não vamos falar só da Petrobras. Em várias outras áreas, Correio, nós tivemos problema, seguro-desemprego, temos problema. Meu Deus, sabemos que o Brasil é grande, sabemos que o gerenciamento e a administração de tudo isso não é fácil. Mas tem se tomado poucas atitudes em relação a tudo isso. E cada semana nós temos um novo fato ocorrendo. Então, de uma forma breve, rápida, eu preciso de dizer isso, que comungo com grande parte dos brasileiros de que não pode ficar assim. Alguma coisa precisa realmente acontecer, dentro de uma ordem, dentro de uma forma correta de se tomar as atitudes, mas precisa acontecer algo para que freie o tamanho do rombo que os cofres públicos brasileiros estão sofrendo. Nós poderíamos estar comprando combustível hoje a R$2,50, R$2,40, estamos pagando R$3,20, R$3,30, R$3,40. Óleo diesel que movimenta esse país, gás para movimentar as indústrias.
e tantas outras coisas que envolvem isso. Na sequência, nós tivemos lá atrás uma redução dos preços da energia elétrica. Naquele momento eu fiquei cá comigo pensando, a gente não tem o conhecimento do fundo da panela, do fundo do tacho, de uma maneira grosseira e simples de se expressar. Mas baixar a energia, mas que bom, né? Daqui a pouco já começou a falta de energia, agora estamos sujeitos daqui a pouco a ficar sem energia. O preço, as últimas notícias que estamos tendo aí, que para o final de fevereiro e início de março devemos ter um aumento na energia na ordem de 26%. Isso é grave. Isso vai retrair muita coisa e os preços vão subir. E muitas vezes, para maquiar isso, é preciso o poder público bancar algumas coisas. Preocupa, gente. Vou dizer a cada um dos senhores que é muito preocupante. Muito preocupante. Então, é a minha colocação, a minha indignação com o que está acontecendo. Sei da dificuldade de tocar um país grande, mas precisa ser urgentemente revisto isso a nível nacional. Porque nós aqui que produzimos, nós aqui que trabalhamos, nós, o Sul, que faz a diferença na economia brasileira, estamos pagando essa conta. Queremos muito bem nossos irmãos do Nordeste, do Centro-Oeste, queremos muito bem eles, mas sempre sobra, e sobra sempre para o Sul, para nós aqui é o setor mais produtivo. Então, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia que nos faz presente no dia de hoje, quero deixar muito claro isso da minha posição com relação ao que está acontecendo nos dias de hoje no governo brasileiro, que muito nos deixa triste e nos entristece. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades, professores que estão nos acompanhando novamente aqui na sessão da Câmara, agradecer a todos os presentes que estão aqui. Na semana passada, foi a professora Rose ocupou a tribuna dessa Câmara para colocar a questão dos professores e todas as dificuldades. Foi nos passado a questão da falta de professores, o início do ano letivo, todas essas questões que os senhores acompanharam. E nós, enquanto vereadores, ficamos de estar acompanhando mais de perto essa situação também. Hoje iniciou o ano letivo efetivamente a vinda dos alunos para as escolas, para os CIs. Durante o dia de hoje eu visitei 10 CIs do município e uma escola. E eu gostaria nesse momento de passar aos senhores agora um relatório do que eu pude acompanhar nessas visitas que eu fiz, né? Então, no CI Pedro Bandeira, tem 2 professoras somente efetivas que estão lá. Uma das professoras, infelizmente, teve falecimento de um dos seus familiares, ela não estava hoje na escola. Faleceu essa pessoa e ela, enfim, foi lá. Na escola foi juntado as turmas de jardim e pré, onde em alguns períodos chega a ter 36 alunos nas salas. As professoras que estão aqui sabem a dificuldade que é. E, salvo não engano, são no máximo 25 alunos por turma nessas turmas. Andréia, faz favor de desligar o ar-condicionado, senão eu não consigo até o final. Nessa escola, nesse CI, tem 2 professoras que foram contratadas pela APP para estar atendendo os alunos, para ajudar a estar suprindo essa dificuldade que tem. Então, são turmas com 36 alunos, tem as professoras que estão lá contratadas. Aqui eu não estou falando do mérito das pessoas que estão contratadas, que eu acredito que ninguém colocaria lá, são pessoas que entendem da área, tudo,
Mas a questão é que não pode ser feita essa contratação. É proibido, inclusive, se houver denúncia dessas questões, as diretoras podem responder criminalmente por esse ato. É uma questão bem séria. Faltam 6 professores no total na CCI. No Carlos Drummond, faltam monitoras, não tem serventes, e essa questão de servente não é de agora, no mínimo há 4 anos já vem acontecendo essa questão. Então as professoras, além de ter que cuidar das turmas, elas têm que fazer a limpeza também. E um dos fatos que me chamou bastante atenção é a questão de que tem uma turma com 3 alunos de inclusão, 3 alunos especiais, e só tem uma professora, não tem monitor que estão lá para atender. Então imagine, senhores, atender uma turma normal já é difícil, atender uma turma com 3 inclusões é muito complicado, professor, né? Não tem os monitores. Nessa escola também tem voluntários que estão, 2 voluntárias que estão ajudando. No Landi também tem uma voluntária que está ajudando. No Emília Ferreira faltam 5 professores. Os profissionais que estão lá estão fazendo horas a mais. Então, o professor está contratado para trabalhar tantas horas, ele está fazendo horas a mais para ajudar, para depois compensar essas horas. Como que vai compensar depois não sabemos, mas os professores estão fazendo, os profissionais estão fazendo horas a mais, não só os professores. No Natan faltam 2 monitores na escola. No Ruth de Rocha falta 1 professor, tem monitor dando aula, tem professora readaptada dando aula. Uma das questões complicadas no Natan é a questão, vou abrir um parênteses aqui nessa situação dos professores, e uma situação bem complicada que eu vi lá. O Natan, ele fica lá na rua da Utisca, em frente ao supermercado de Tanque. É uma rua muito movimentada, inclusive com movimento pesado. Hoje a professora de Educação Física estava dando aula dentro da sala, porque não tem muro do lado, onde foi feito aquele aterro que vai começar a construção do novo CI, mas não tem muro, não tem nem uma cerca de tela já resolvia lá. Como que a professora vai sair para dar aula fora da sala? O dia estava bonito, dia de sol, poderia estar fazendo uma atividade fora da sala, não pode porque corre o risco dos alunos estar saindo e ali 4, 5 passos está no meio da rua. Se desse um caminhão embalado lá e pega uma criança numa hora, aí já está com falta de profissionais, já está com essa questão e tem que administrar mais essa questão da falta do muro ali, que é perigosa, até por isso que a gente está colocando. Em termos de estrutura, é isso que é importante estar falando, porque ali é perigoso mesmo, até pelo movimento da rua na frente. No Monteiro Lobato faltam 3 professores, no Rodolfo Lindsmayer estão faltando 2 professores, no Cecília Meireles falta uma servente. E no colégio Maria Lovatel Pires, que é o que eu fui, faltam 4 professores. Então, lá a diretora, auxiliar da biblioteca, a pessoa responsável pela informática, a orientadora, tiveram que assumir turmas porque faltam 4 professores. Sei que no Severo também faltam professores. E a gente tem informações assim, amanhã quero ver se consigo continuar as visitas, mas nós já podemos ter um apanhado da situação no geral. Tem situações, e também vendo, depois que eu vi isso que estava acontecendo, eu tive hoje no Ministério Público, conversei com o Dr. Éder, promotor de justiça, sobre essa questão. Todos nós sabemos que as desculpas sempre são: o Ministério Público proibiu fazer processo seletivo. O Ministério Público, ano passado, teve toda aquela questão. Nós, vereadores, durante o ano passado, questionávamos como que vai ser quando chegar o mês de outubro. Se estava fixado em todas as repartições públicas que havia um termo de ajuste de conduta, onde em outubro os profissionais contratados por processo seletivo teriam que ser demitidos no mês de outubro. Aí, recordo-me muito bem que no início, no finalzinho de setembro, ali no início de outubro,
eu procurei o secretário, né, encontrei com ele e falei: secretário, como que está a situação dos contratados, do processo seletivo e tal? A resposta foi: vereadora, a senhora está atrasada, porque isso já está tudo resolvido. Essa foi a resposta que eu tive do secretário. Está tudo resolvido, então ficamos felizes. O ano terminou. Hoje, nessa conversa que eu tive com o Dr. Éder, realmente ele me passou, eu estou com a documentação aqui, no mês de setembro, já teve uma audiência onde o município foi autorizado a seguir até o final do ano letivo, para não ter esse prejuízo no final do ano letivo para os alunos, onde seria feito, e aí sim teria que ser feito o concurso, teria que ser feita toda essa questão. O que nós estamos questionando assim, desde o mês de setembro eles tinham essa autorização, mas todo mundo sabia, lá no início do ano passado, todo mundo já sabia que esse ano, depois que terminasse as férias, o ano letivo começaria novamente. Nós não estamos hoje lidando com uma situação de um incêndio numa creche, onde todos teriam que ser removidos e de imediato tem que se encontrar uma solução onde acaba gerando um caos. Nós estamos falando de uma situação que todo mundo sabe que todo ano o ano letivo inicia. E nós estamos falando de uma situação onde esse termo de ajuste e essa questão que tanto é culpado o judiciário, não vem acontecendo de agora. O município já foi notificado isso daqui em 2001, senhores. A sentença foi ajuizada no passado, porque desde 2001 até o ano passado não foi feito nada. Porque o processo seletivo, ele é um processo que pode ser feito para casos, alguns casos em especial, uma licença maternidade, um atestado médico, alguma coisa que fique sem aquele profissional. Mas não praticamente a maioria dos profissionais é contratado por processo seletivo. E aí eu me pergunto de quem é a culpa disso estar acontecendo. Por estar acontecendo isso daqui. E aí, senhores, nós temos que colocar a mão na consciência e assumir nossa culpa também. A culpa é do prefeito? É. A culpa é do secretário? É. A culpa dos vereadores também. A culpa é da comunidade também. E me desculpe, professores, mas a culpa é de vocês também. A culpa é daquele cidadão que todo início de ano vai lá, faz um processo seletivo, começa a trabalhar e no final de ano é demitido, no outro ano vai lá, faz o processo seletivo de novo, é demitido no final de ano. A culpa é dele, porque ele também aceitou que essa situação viesse acontecendo a todo esse tempo. Mas chegou num ponto que não dá. Tanto que acontece o que está acontecendo. De chegar nos CIs e as diretoras já estão me esperando lá e esperando e dizendo que estava tudo uma maravilha, e quando eu começo a fazer perguntas específicas, a diretora quase chora na minha frente e diz que não consegue mais mentir, que ela foi avisada da minha visita e era para dizer que estava tudo bem. Tendo readaptado a sala de aula, tendo monitores assumindo turmas, tendo todas essas questões. Uma diretora falou para mim: ainda bem que eu tenho bastante amizades, porque tem 2 amigas minhas aqui que estão voluntárias me ajudando. E aí, senhores, como eu falei, não conheço essas pessoas, não tiro o mérito delas, parabéns por estarem ajudando, mas e se uma dessas pessoas, na turma delas, um dos alunos engasga, um dos alunos leva um choque, acontece alguma coisa, são crianças, gente, quem cuida de uma criança sabe quanto que é, imagine cuidar de várias crianças. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é dessa pessoa que foi de boa vontade lá ajudar, para não ficar sem aula. É da diretora que teve que fazer o possível, até porque a diretora falou que a ordem foi: se virem, o ano tem que iniciar. Cada diretor tem que dar um jeito do ano iniciar, seja ele qual for o jeito. A responsabilidade é deles, a responsabilidade é do prefeito, é nossa, é do secretário, é da administração. De quem é essa responsabilidade? Outra questão: os professores que estão iniciando esse ano estão sem hora de atividade, ou seja, eles vão ter que ficar direto com os alunos. Eles não têm aquele horário para o descanso deles ali. E ficar direto com uma turma de 36 alunos, inclusive uma dessas turmas de 36 alunos, quem está assumindo essa turma é uma monitora.
Nem professora não é. Uma monitora que não recebe para isso não é a função dela. Senhores, são coisas muito graves que nós estamos identificando. Na semana passada, no dia 13 de fevereiro, o município assinou com o Ministério Público um compromisso de ajuste de conduta. Esse compromisso de ajuste de conduta refere-se aos alunos de inclusão, os alunos especiais que estão na sala. Tem várias questões que o município precisa seguir através desse compromisso de ajuste de conduta, que meio por cima olhando e de uma maneira leiga, mas eu já vi que o que está especificado no concurso e no processo seletivo não condiz com o que foi assinado nesse compromisso de ajuste de conduta. As especificações que estão sendo pedidas no edital e as especificações que estão nos editais do concurso e do processo seletivo não condizem com esse compromisso de ajuste de conduta. Então, são questões que nós temos que nos atentar, sim, porque são nossas crianças que estão lá. E o que nós concluímos de toda essa situação? Isso, para mim, é incompetência que está acontecendo. É falta de gestão. Eu não tenho outra palavra para descrever isso. Porque todo mundo sabia que o ano letivo ia iniciar hoje. Aí sugar esses profissionais ao máximo, eu me preocupo com essa questão até por um lado psicológico. Como esses professores estão lá, sem o monitor, sem as horas de atividade, sabendo que da turma ao lado é um monitor que está lá, que deveria estar ajudando ali, mas teve que ir lá tampar esse furo. Só que não é um furo de uma semana. Até quando que esses professores vão ter que assumir essas turmas? Quando que esses profissionais vão entrar? Ninguém de nós sabe, ninguém de nós tem certeza. O concurso que teve, a única vaga que estava no concurso era para monitor de educação especial. Outras vagas para a área de educação, de professor, não tinha no concurso, que foi feito domingo a prova agora. Vai sair outro concurso agora? Tem um processo seletivo que tem uma vaga aberta para cada cargo e o resto é cadastro de reserva. Gente, cadastro de reserva para processo seletivo. Eu não consigo entender como, e eu não sei se o Ministério Público está de acordo com isso. Aí amanhã ou depois o Ministério Público vem e fecha, ali não deixa fazer, aí vão dizer que a culpa é do Judiciário, que a culpa é do Ministério Público. Mas desde o ano passado já está proibido fazer isso. Eu não sei que acerto eles têm, até porque com tanta coisa que eu conversei com o Dr. Éder, eu acabei não conversando com relação ao processo seletivo especificamente, mas aí também gera uma incerteza em todos nós. Será que esses profissionais que vão fazer o processo seletivo vão efetivamente trabalhar nas salas, vão estar desempenhando esses papéis que tem, que lá no final do ano eles vão ser demitidos de novo, porque são temporários. Temporários para o ano inteiro, mas são temporários. Então são essas coisas que nós não podemos mais admitir, são irregularidades. Tem N situações que cada dia nós recebemos, professores que nos ligam, pessoas que estão com medo de aparecer, porque em reuniões são coagidos. Depois da estada dos vereadores, dos professores aqui nessa Câmara na semana passada, teve algumas reuniões. Uma dessas reuniões foi só para coagir aqueles professores que estiveram aqui, foi para ameaçar aqueles professores que estiveram aqui. Esses professores que estão aqui dando a cara deles e mostrando, estão com um xizinho lá dentro da secretaria. E tem alguns que já estão sofrendo algumas sanções. Tem alguns que já estão sendo, de certa forma, tão marcados. São marcados. Aí todo mundo tem o sonho de ser servidor público, de ser concursado, porque tem estabilidade, porque tem tudo isso. Mas tem que passar por esse tipo de pressão? São situações revoltantes, sim. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, temos que fazer o nosso papel. Então, senhores vereadores, eu proponho aqui, e eu preciso
da assinatura de mais 3 vereadores para dar entrada nesse processo, mas eu estou propondo uma CPI para apurar irregularidades na Secretaria da Educação. Eu gostaria de ter a assinatura dos demais vereadores e ter o apoio dos demais vereadores para que a gente possa levar em frente. Gostaria, senhor presidente, de ter a estrutura da Câmara dando suporte se efetivamente nós conseguimos instaurar essa comissão, porque tem situações que nós precisamos apurar mais a fundo, sim, senhores. Vereadora Ana Paula. Sim, vereador João. Obrigado. Quero lhe parabenizar pela sua ação na frente desse processo e com certeza o meu voto é favorável, com certeza, e minha ação também, como você sabe, estou dentro dessa ação. Quero lhe parabenizar pela honestidade com que Vossa Excelência trata essa questão. E essa é uma coisa que eu também defendo. Quando tem um problema, não tem ninguém imune à culpa. É lógico que os responsáveis, quem está na administração pública, tem mais responsabilidade. Então, Vossa Excelência é honesta quando fala, todos têm culpa. Portanto, todos são capazes de ajudar a resolver. Então, isso é uma primeira coisa. Todos somos seres com capacidade. Por isso, nós temos condições de, como Vossa Excelência colocou, e humildemente dizer, a culpa também é da Câmara. E vamos nós fazer a nossa parte. Essa é uma questão. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um ponto que me ocorreu durante a vossa fala. No passado, eu falei das características de um político profissional. Tem político que vira profissão. Aqui já não é mais carga, é profissão. O que o político profissional tem mania de fazer? Fazer de uma solução vários problemas. Isso é uma característica. Outra característica é o efeito apagador. Puxar um assunto lá de não sei aonde, de outra coisa que não tem nada a ver, né? Ou que tem a ver, mas que para apagar uma outra coisa que está aqui, no seu carro. Isso também é uma característica do político profissional. E vejam bem como as coisas acabam fechando. Como é que começou o movimento dos professores? Pelos justos 13% de reajuste. Justo, é uma lei federal. Justo porque tem município pagando, município com menos arrecadação, com menos poder econômico nosso, está pagando, certo? Será que de repente todo esse problema aí, que agora os professores tiveram quase que mudar o foco, porque estão tendo que resolver o problema de hoje? Porque o problema já não é mais o 13%, o problema é que estou aqui com 40, 50, 60 crianças e eu vou fazer o quê? Tem uma responsabilidade enorme com isso. Com isso, de repente vai passando o tal de efeito apagador nos 13%. Então, a minha questão é assim, não vamos esquecer os 13%, vamos colocar sempre na pauta. E essa questão, eu sou parceiro, eu acho que nós provamos, nós temos vereadores da bancada do PT, nós provamos que nós somos parceiros, independente de que partido esteja ali a minha fala, e nós cumprimos isso aqui nessa tribuna. Falei para todos os secretários que o prefeito estava aqui. Eu quero que essa administração que ganhou a eleição do meu partido, do meu candidato, seja a melhor do Brasil. Por quê? Porque é aqui que a minha família e meus amigos moram. E aqui é o meu município e eu tenho dever de lutar por isso e vou lutar por isso. E a administração pública de Carminha sabe disso. A bancada do PT faz isso. Não faz como alguns que lá em Brasília estão metendo a mão em algumas coisas lá e aqui vem fazer oposição. Trazem projeto, carimbo o projeto e aqui vem fazer oposição. Então nós, mesmo não sendo da base aliada, nós temos responsabilidade porque nós somos pagos pelo povo e temos um mandato dado pelo povo para lutar por melhoria para o povo. Independente de qual partido ganhou
a eleição. E se não prestar, vamos fazer isso também. Vamos fazer isso também. Porque olha, eu só não vou adiantar o assunto aqui porque não fui autorizado ainda, mas talvez durante essa semana que vem a gente vai tratar um outro assunto para dizer assim, ó, nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta, porque o pau pode pegar um pau que não foi aquele que matou a cobra, né? Tem gente que dá o tapa e esconde a mão, mata e vai chorar no velório, e nós não. Nós temos a nossa ação aqui e não devemos para ninguém, nem para partido, nem para ser superior, nem para deputado. Nós temos parceiro. Quem for parceiro do povo da luta, nós parceiro. E é aqui em Canoinhas que nós temos que resolver algumas questões, porque Canoinhas faz parte do Brasil e tem muita coisa, e sou parceiro de Vossa Excelência, e eu acredito que tem, com certeza vai ter o quórum necessário nesta casa, porque essa casa é composta por 10 vereadores que lutam pelo povo. Então, o meu voto e a minha parceria já está disponível. Obrigado, vereador. Muito obrigada, vereador. Obrigado, vereador, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, membro da imprensa. Destacar aqui o retorno do Ednei, né, que há muito tempo não se fazia presente, a gente já estava descontando o ponto, mas agora já está voltando. Vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo amplo levantamento que fez, e amplo levantamento que nos causa uma grande preocupação, porque não é o que a gente escuta, não é o que é falado. Quem conversa, quem escuta entrevistas, quem sabe o que é dito em algumas reuniões, a impressão que dá é que está tudo redondinho, 100%, tudo bonito, maravilhoso, não tem que fazer nada, está tudo certo. Agora, a gente escutando esses pontos que foram levantados, aqueles que já foram colocados na semana passada aqui na tribuna, com certeza merece uma apuração, até porque quem está dizendo que está tudo certo não tem nada a temer. Sim. Quem está dizendo que está tudo certo devia ser o primeiro que devia dizer, eu quero que apure, está tudo certo. Então não tem que nem ficar bravo, nem assim, ter nenhuma retaliação contra quem quer apurar. Então eu queria até sugerir para Vossa Excelência e para os demais vereadores que pretendem também iniciar esse procedimento, que nós temos que pontuar alguns itens. O quadro funcional, o percentual de gasto com folha C efetivamente utilizado para a educação, se nós temos algumas pessoas computadas ali, de repente em outras áreas, porque isso é um fator que é colocado como, nós já estamos no limite e tal, então isso é um fator que precisa ver. A questão de descompactar o plano de cargos e salários, a questão do 13%, a questão também dos demais benefícios também tem que ser analisada. A situação física e funcional das escolas. Vossa Excelência coloca hoje que tem pessoas contratadas pela PP, tem pessoas voluntárias, né? Sim. Até, na verdade, o serviço voluntário é algo que é importante, a gente valoriza, e ele, com certeza, é essencial para o país, mas ele não pode ser prestado diretamente para o poder público. Tem as associações que recebem trabalho voluntário, a gente exalta o trabalho delas, mas o poder público em si é proibido de receber o trabalho voluntário. Se eu quiser fazer um trabalho voluntário, qualquer pessoa quiser fazer um trabalho voluntário diretamente para a prefeitura, para a União ou para o Estado, é proibido, porque o Estado tem orçamento, tem recurso para isso. Então a pessoa está lá assim, de uma forma nobre, mas de uma forma que não é permitida. E o poder público tem orçamento, tem recurso para remunerar quem está ali. E uma outra situação que eu entendo que nós temos que verificar também é a questão dos voltar um pouquinho no tempo, mas a CPI ela é abrangente e ela pode ser verificada, a questão dos netbooks, a questão de funcionamento dele, a questão de resultado que deu, né? Que, enfim, são situações que nós precisamos apurar, porque o quadro que foi colocado é bastante grave, o quadro que foi colocado merece apuração, se não em nome de tudo que foi falado aqui, em nome da qualidade da educação das crianças de Canoinhas. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou favorável e assinarei junto com você.
gostaria assim, de ressaltar alguns pontos, né? Nesses termos de ajuste de conduta, nesses compromissos de ajuste de conduta, e que provavelmente o termo de ajuste de conduta vai virar uma ação civil pública, já as pessoas responsáveis vão ter que responder por improbidade administrativa algumas questões, mas eu fico me perguntando às vezes com relação a isso, e não só com relação a esse assunto, tem questões na área da saúde, tem questão de medicamentos, tem várias questões onde é estipulado um prazo e uma multa. Eu duvido que o Ministério Público iria estipular uma multa tão abaixo do valor daquilo que estava acontecendo, né? Ou seja, medicamento, ou seja, o pagamento de pessoal, ou seja, o que for. E de repente nós estamos vendo, senhores vereadores, o município não fornecendo serviço, mas tendo que ter dinheiro para pagar a multa, porque a multa vem e tem que ser paga. Aí de repente, a hora que nós formos ver o orçamento, aí vai ter que ter quanto de dinheiro para pagar essas multas? Porque isso aqui é multa diária para o município e multa diária para a pessoa do prefeito. Que nesse caso, eu particularmente acho que deveria ser responsabilizado os secretários e os gestores também. Principalmente os secretários que definem o que está sendo feito. Então, fica essa pergunta, é mais fácil cumprir ou é mais fácil pagar a multa? Porque se for mais fácil pagar a multa, aí o Ministério Público vai ter que rever também essa questão da aplicação de multas. De repente, se é mais fácil deixar correr do jeito que está e pagar a multa, é mais complicado. Com relação ao que o vereador João falou, concordo. E também aproveitando já o que o vereador Gilmar também colocou na sua fala, não me envergonho nem um pouco em ser do Partido dos Trabalhadores. O que não quer dizer que eu concorde com muita coisa que acontece lá em Brasília. O que não quer dizer que eu concorde com coisas que acontecem no nosso estado. Mas a minha área de abrangência, e onde eu posso fazer a diferença, é aqui no nosso município. E é aqui que eu vou batalhar para que as coisas mudem, para que as coisas não cheguem ao ponto que estão na mídia lá, ao ponto que estão em outras esferas. Lá nós temos os nossos deputados, que foram eleitos aqui com votos da nossa região também, que devem explicação aqui para a nossa região. Se eu for me envolver com os assuntos de lá, aqui vai ficar faltando algumas coisas. E nós estamos vivendo momentos críticos aqui no nosso município também, como é o início desse ano letivo. Eu quero ver nas escolas amanhã como que está acontecendo essas questões também. Porque eu falei bastante hoje aqui dos CEIs, mas nas escolas também do município a situação é complicada. Falta de professores, e, enfim, tudo isso. E principalmente na minha fala agora, já encerrando, eu gostaria de ressaltar aqui que em nenhum momento a gente quer falar dos diretores, falar dos professores, até porque a gente sabe que a situação, o diretor está lá, é um cargo comissionado, de repente deve ficar quieto em algumas questões, mas é uma responsabilidade e uma pressão muito grande que está sendo jogada para cima do ombro dos diretores das escolas. E essa responsabilidade, que não estão deixando de cumprir as suas funções, que estão desesperadamente tentando buscar soluções, mas também parabenizar a equipe, as equipes profissionais, os professores, monitores, serventes que estão ajudando em sala de aula, cozinheiros que estão ajudando a cuidar dos alunos, enfim, porque a atividade fim do CI é cuidar ali das crianças. Estamos num período de adaptação, sim, mas não é desculpa para tal caos que está. O período de adaptação por si só ele é muito complicado. Hoje eu cheguei em CIs onde tinha 7 ou 8 alunos chorando, gritando numa sala, 2 brigando num canto, o outro tentando fugir no outro canto, o outro queria o pai, queria a mãe. É um período complicado, é um período estressante. Quanto mais com todas essas dificuldades que estão passando. Então, parabéns para as equipes que estão dando tudo de si e um pouco mais
nesse início de ano para seguir. Vereador Osmar, o senhor quer falar? Obrigado, vereador Cris, cumprimentando os colegas vereadores, a sua casa, principalmente os professores, colegas que fazem aqui presente e as demais pessoas que nos visitam. Nós quero sim parabenizar os professores por não desistirem, porque geralmente eu já fiz parte de grupos por brigas para melhoria da educação. Faz primeira reunião, muita gente vai, e a partir da segunda o pessoal vai desistir e não aparece. Então eu quero parabenizar vocês por estarem aqui junto e dizer que tudo que a Cris Rabar falou hoje, a gente é parceiro, a gente está junto. Mas também dizemos que na semana passada eu fui procurado pelos professores, nós todos, e eu tentei dar uma sequência do que foi mais ou menos agendado. E a proposta foi ter um requerimento da vereadora Cris aprovado por todos nós, convocando o secretário para vir dar as explicações dela. Nós tínhamos ouvido os questionamentos dos professores, nós também ouvimos a parte dos vereadores e nós não ouvimos o secretário e o prefeito. E eu fui, como foi combinado, eu fui 2, 3, 4, hoje eu liguei acho que 8 vezes, até conversando com a Rússia tarde, o professor não tinha tido resposta, mas agora, um pouco antes da sessão, a gente teve uma resposta que o secretário vai estar aqui na casa amanhã, disposto a conversar com um grupo de professores juntamente com os vereadores. Aquela comissão que foi falada na semana passada, que nós iríamos montar, eu dei prosseguimento e estou disposto amanhã às 6h18h30, depois, se for preciso, o secretário vai usar a tribuna, mas melhor termos a reunião onde o professor pode questionar o secretário na cara a cara, poder conversar com ele. E nós, vereadores, depois de todos os esclarecimentos que a vereadora Cris fez, e todo esse levantamento muito bem feito que fez, nós poderemos questionar e ver qual é a solução. E também nós temos o problema da reposição salarial. Nós não podemos esquecer que as condições de trabalho são importantíssimas, mas nós temos essa briga que é a reposição salarial dos professores. Foi dado tempo de nossa defasagem muito grande e nós precisamos ver, não podemos às vezes desviar o foco. Nós temos que chegar junto dele e ver qual é a proposta, qual é o estudo de viabilidade econômica que ele dá para fazer essa reposição. Claro que eu sigo a orientação dos professores. Se quiserem conversar mais e vão abrir CPI, nós podemos, porque eu acredito que a Secretaria tem todas as condições de responder, e se não tiver, que seja punido por isso, né? Se fizer alguma coisa errada, que seja punido. Mas eu gostaria, antes de nós abrirmos a CPI, que nós tenhamos a conversa amanhã com o nosso secretário, e eu sou parceiro em assinar em tudo, fazer essa investigação detalhadamente, após essa conversa, até para nós darmos direitos ao contraditório, vereador João Grêmio, né? Nós estamos vendo uma parte e vamos vir a outra. E eu acho que os professores têm muitas indagações que vão deixar o secretário sem resposta. E se não tiver resposta, né, vão nos convencer ainda mais, vereador Cris, a nós abrir a CPI e fazer todas as investigações que precisamos. Tá certo? Então, se as pessoas quiserem, então amanhã, se for confirmado, às 18h30 uma reunião, um grupo de 6 professores, 8, porque nossa sala de reuniões é pequena, com nós vereadores, e após isso, nós, por o caso, traz para a tribuna da Câmara. Obrigado. Vereadores. Só uma questão. A caravana amanhã com os vereadores para visitar as escolas está de pé. Ou não? Eu estou agendando para isso. Também, se permitir, nós se programamos que era para amanhã, né, João? Eu não fui avisada que era para amanhã. Era dia 10, se não me falha a memória, a programação para que nós ia esperar começar e no outro dia e aí que era amanhã. Também estou à disposição, até falei com o vereador às 9 horas, assessoria de imprensa. Então, vereador, eu sou parceiro, sou da mesma opinião do vereador Osmar, só que eu não sei se o profissional vai querer encontrar o secretário, que já em outra oportunidade não quis atendê-los. Então, de repente, sugeri que elas façam um relatório de perguntas para nós, se elas quiserem, se elas não quiserem ficar, vir conversar com o secretário, a gente sabe que de repente o secretário vai. Então eu retiro a minha sugestão. Mas sou parceiro, vereadora, e eu vi algumas notícias ali na recepção. Eu acho que nós temos que apurar
e apurar com demência, até porque a gente não está falando somente dos professores, nós estamos falando dos professores, das condições de trabalho, dos alunos, das crianças, né? Tem CIs que o da Piedade lá, a condição é precária, os brinquedos agora até foram adquiridos no setembro, ali alguns brinquedos novos, mas o parquinho não tem condição nenhuma, o do Campo Água Verde não tem condição nenhuma. Então, viu, temos que dar qualidade de vida e começar lá da questão de trabalho e vir vindo aos alunos, aos professores. Com certeza sou parceiro. Quanto a CPI, sou da mesma opinião do vereador Osmar, conversar com o secretário, né? Eu vejo que o secretário já falhou, porque ele já, se ele fosse realmente o secretário de Impulso Firme, ele já teria conversado com o professor bem antes. Ele não precisaria ele ter deixado chegar a esta casa, mas pode ter certeza que essa casa vai resolver, vai tentar resolver do que depender aqui. Ele já poderia ter resolvido, marcado essa reunião com o prefeito, que essa é a função do secretário. É resolver o problema da sua secretaria. Ou senão ele que peça a conta. Deus, não consegue fazer. Essa é a função dele, a função do secretário, a função do presidente da Câmara resolver os problemas da Câmara, do secretário resolver os problemas da sua secretaria. Então, vai ser de grande importância a reunião, e se o secretário realmente vir, que venha às 6 horas, vereador Osmar, vereador Chiquinho, faz parte lá do partido do prefeito, faz junto ali da bancada, que ele venha às 6 horas, porque o assunto em meia hora nós não vamos conseguir fazer as perguntas que nós queremos. Ou até 5h30, se ele quiser vir, nós estamos à disposição. Mas, vereador Cris, conta com a gente, no que a gente puder ajudar e ajudar os professores, e que os alunos também tenham a melhor qualidade de estudo, porque a gente sabe, professor bem remunerado, isso vai refletir numa sequência lá das crianças, isso em qualquer profissão, né? Pega ali o próprio patrulheiro, se ele ganhar milão para patrulhar, ele vai dizer puta, ele vai erguer a lâmpada e vai passar. Agora, se ele tiver uma remuneração adequada, com certeza vai fazer com vontade o serviço dele. Não vai fazer isso, não é só na área profissional, qualquer área, bem remunerado, a pessoa trabalha com vontade. Muito obrigado, vereador Cris. Eu agradeço o apoio dos senhores vereadores e concordo que nós temos que conversar com o secretário, mas por enquanto eu não estou convencida que nós não precisaríamos fazer essa CPI. Até porque depois da semana passada, depois que aconteceu, o secretário foi na imprensa falar que era mentira algumas informações, falar que o salário médio de um professor é 3 mil, falar algumas questões que não podem ser levadas tanto em consideração, mas que na mídia, hoje para vários setores do município, os professores são um chorão que ganham bastante e que estão reclamando de barriga cheia. Nós sabemos que não é essa a situação. Então, nós não estamos aqui para jogar ninguém contra ninguém. Agora, nós estamos aqui para defender uma classe e principalmente para defender o que é o final do trabalho dessa classe, que são as nossas crianças que estão lá na escola. E por isso passa a questão de estrutura nas escolas, passa a questão da valorização dos professores e principalmente a questão de respeito por aqueles que estão todos os dias lá cuidando dos nossos filhos. Eu não sou mãe, mas não posso admitir situações como as que eu vi hoje acontecendo. Eu não teria segurança, e não por incompetência das pessoas que estão lá, que estavam dando tudo de si no seu primeiro dia, mas por situações que já eram previstas, e como eu falei, todo mundo sabia que o ano letivo ia iniciar hoje. Deixar-se chegar nessa situação, para mim, é incompetência e falta de gestão. Vereadora, tocando que o secretário falou em questão de salário, mas que bom que os professores ganham bem, e deveriam ganhar mais, mas se eles ganham bem é porque eles se qualificaram para isso, foram buscar a sua faculdade, a sua especialização, os demais cursos que a secretaria tem. Não é porque o professor ganha bem que ele vai dar porque ganha bem, mas se ganha bem é merecedor do que ganha, porque senão não ganharia. Então esse discurso do secretário não vale. Então não tem que ele ganhar pouco, então viu, esse trocadilho do secretário não funciona. E eu gostaria de ver os professores ganhando 10 mil cada um. É sinal que o município está indo bem e está valorizando seus profissionais. Então, não, esse trocadilho dele, que tem professor que ganha 3 mil, tem professor que ganhasse muito mais 3 mil, né?
E isso, com certeza, tem professores aí com mestrado, se especializando, agora vão ganhar 3 mil. Não que desmerecendo os demais salários. Na verdade, nós podíamos fazer o mínimo de 3 mil no município, né? Para professores, independente de classe social ou classe profissional. Nós queremos que todo mundo ganhe bem. Nós estamos aqui para ajudar. Agora, o secretário, ele vai ter que responder o porquê que ganha bem 3 mil. É porque se especializou, estudou, se preparou. Então isso não vale. O que não vale é aquele cara que ganha 3 mil e não faz nada. Esse realmente está ganhando bem. Esse cara ganha muito. Agora o cara que trabalha é pouco, né? A gente sabe disso. Vereador Chiquinho. Senhora vereadora, senhoras vereadoras, comunidade aqui presente, boa noite. A vereadora comentou sobre que alguns professores estão sendo ameaçados, né, por estarem na Câmara na semana passada. Por que a vereadora não cita o nome da pessoa que está ameaçando os professores? Seria bem melhor. Eu acho que seria bom, porque aí fica aquele, será que foi o prefeito, será que foi o vice, será que foi o secretário? Eu acho que seria melhor a senhora citar o nome da pessoa que está ameaçando os professores, porque não é injusto os professores sendo ameaçados, mas alguém tem que saber quem está ameaçando os mesmos. Eu acho que nós não estamos aqui numa investigação. E a partir do momento que a questão for investigada, com certeza vai saber. Não estou falando aqui nada da boca para fora. As coisas que eu estou falando, eu tenho provas e tenho pessoas que comprovam o que eu estou falando. Mas não é aqui o momento de nós jogarmos toda essa carga no ventilador. Acredito eu. Não estamos aqui para isso. Esse é o momento de ser feito em uma investigação. Que se houver a CPI, nós já temos 3 assinaturas. Se der tudo certo, nós teremos mais uma assinatura para a CPI. Aí sim nós investigaremos, e pode ter certeza, vereador, essas situações que eu estou relatando, tem várias pessoas, inclusive dentro desse plenário, que já passaram por essas situações e que podem nos comprovar, mas não é aqui o momento de nós citarmos o nome de ninguém. Sabemos os nomes sim, mas não vamos citar nesse momento. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador para falar sobre matérias públicas? Não, senhor presidente. Tudo que a vereadora tem falado aqui, a responsabilidade do secretário é cuidar das escolas e atender os seus professores. Sem educação, nada vai para frente. Educação em primeiro lugar. E o trabalho da Câmara, assim, dos vereadores, é fiscalizar o Executivo, as irregularidades de todo o setor do município. Então é isso que esta Câmara vai fazer, investigar, que é o principal papel do vereador, é fiscalizar o Executivo, e quando falo Executivo, é todo o setor do município, da parte da Prefeitura, que comanda o Poder Executivo na pessoa do prefeito. Então, vai ser investigado todas as irregularidades que cabe ao poder do vereador. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, a palavra já estava preocupado aí, mas, vereador, gostaria que Vossa Excelência, de entendimento de demais vereadores, colocassem em votação os projetos 16, 15 e 18, senhor presidente, que semana passada foi solicitado pelo vereador Paulo para retirada para análise técnica da parte contábil, ver aonde que eram os recursos, para que era, inclusive porque tinha recursos aqui da educação. E a área técnica nos informou aí na reunião que são projetos de convênio, então nada muito que há de muita análise, já são verbas específicas. Então peço para Vossa Excelência aí entendimento, se os demais vereadores entenderem, colocar em segunda votação, que já foi votado em primeira, projeto 16, o 15, o 16 e o 18, senhor presidente. Senhor presidente, o pedido de vistas foi aprovado na semana passada. Eu agradeço a preocupação de todos os vereadores, e o nosso setor contábil analisou, verificou a correção
de quase todos os projetos. Um deles falta uma informação ainda, por isso que o vereador Renato Pique não pediu para colocar na pauta, mas eu queria aqui destacar parabenizar a nossa contadora pelo trabalho que realizou e dizer que a gente pode agora votar esses projetos com mais segurança, que ele foi analisado tecnicamente, não só muitas vezes o projeto ele vem com uma notícia de que é bastante importante, que tem que aprovar amanhã, que isso, que aquilo, e você vai ver depois, quando é colocado em prática, que contabilmente ele tinha outro destino, outra realidade. Então, nesses projetos, a gente pode votar tranquilamente e dizer, da minha parte, daqui para frente, esses projetos da Nula Suplementa, eles, enquanto não tiver o parecer contábil da assessoria da Câmara, não vota, não adianta vir com conversinha, dizer que está... porque vai demorar isso, porque às vezes o projeto demora 3, 4 meses para vir, e quer que vote num dia ou dois aqui. O projeto que venha com o tempo, porque a análise vai ser correta. Se tiver certo, sem problema nenhum. Se tiver errado, fica para a próxima, e na próxima, se não corrigir, rejeita e mande incorreto a próxima vez. É isso, senhor presidente. Mais alguém para discutir? Coloque em deliberação do plenário a inclusão dos projetos 15, 16 e 18. Está em votação. Vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovada a inclusão dos projetos 15, 16 e 18. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 015/2015, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado em segunda e última votação o projeto 015/2015. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei 016/2015, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 16/2015. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 018/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel inservível e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 018/2015. Passando a votação dos requerimentos, solicito o segundo secretário fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 024/2015, de autoria de toda a entidade. Os vereadores, pela unanimidade, requerem que sejam registrados nas anais da Câmara Legislativa de Caminhos o voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdomiro Antônio Berta, ocorrido no dia 4/2/2015, determinado que seja comunicado à família do cabo. Por se tratar de profundo pesar, a Câmara defere automaticamente. Requerimento número 025/2015, de autoria da vereadora Afonso Rabar, ao excelentíssimo secretário Ricardo Pereira Martins, informações sobre as obras do Colégio Irmã Maria Felicitas de Roma, a previsão de entrega da obra concluída. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, já no decorrer da semana passada, alguns pais conversaram com a gente, até funcionários da escola também, e eu resido lá próximo ao colégio, e muitas vezes a gente passa lá pelo Felicitas e a gente não vê movimentação nenhuma. Você não vê as pessoas trabalhando, quando muito tem 2 pessoas lá, ou estão trabalhando, ou estão sentadas, né? Mas assim, em nenhum momento, desde que iniciou a obra, a gente viu um grande vulto de pessoas trabalhando para que essa obra seja logo concluída. E né, a gente está lá no bairro, está conversando sempre com as pessoas,
é uma questão complicada, porque daí os alunos ficam lá parados, dia de sol tudo bem, dia de chuva, tem que ficar esperando o ônibus, entra no ônibus, sai o ônibus, né? Tem toda essa questão do deslocamento aqui dos alunos, e aí sempre fica aquela pergunta, quando que vai ficar pronto o Felista? Será que fica pronto esse ano? Será que não fica? Então por isso a gente está encaminhando esse requerimento para o Ricardo Pereira Martins, através da SDR, até porque quando teve os manifestos, que eu participei e fui na rua junto com os professores caminhar solicitando a reforma do colégio, a gente foi até a SDR, entregou tudo lá, então vamos encaminhar esse requerimento para a SDR solicitando essas informações e para saber quando que, na verdade, quando que vai começar essa obra efetivamente, porque ela está aos trancos e barrancos, e claro, pelo que visualmente estamos vendo nós moradores lá e que passamos constantemente no local. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, quem acompanhou aí semana passada aí o acompanhamento, o vereador Gil Baiano, que estava com nós em Florianópolis lá, também acompanhou na secretaria. A obra ela não parou, mas faltou uma gordura de pernilongo, vereador João Mendes. Que Vossa Excelência que não existe, então por muito pouco não parou por falta de pagamento. É a empresa que ganhou a situação, trabalhou 7 meses e não recebeu nada. E hoje, qual é o grande problema hoje das obras do município? No nosso município ainda até não tem essa dificuldade, é pago, mas no estado a gente vê muitas empresas quebrando, porque a pessoa ganha 4, 5 obras, trabalha 7 meses e não recebe. Como a empresa tinha quase 790 mil para receber, não é qualquer empresa que tem para pôr na frente e esperar 7 meses para receber. Então, ela não parou realmente, até nesse ponto eu parabenizo o deputado Aguiar, ele foi lá e cobrou do secretário, ou você paga esse troço, ou você vem aqui, vou falar com o governador, porque 7 meses sem pagar. Então, a informação que amanhã a empresa, estaria recebendo a parte que ela já tinha feito e vai dar continuidade a todo vapor. Ela começou a todo vapor e é natural, começou a todo vapor, não fez a primeira nota, não recebeu, fez a segunda, não recebeu, fez a terceira, não recebeu. O cara falou, se eu continuar aqui, eu vou me quebrar. É óbvio, ele tinha 20 e poucos funcionários, deixou 5 lá. E ele falou, ordem, você vai pagar, eu vou retornar, senão eu vou parar a obra. Então, realmente, o empenho do deputado saiu, o deputado Jorginho ligou, eu estava lá, o vereador Gil Baiano estava junto, nós fomos no tribunal acompanhando a Secretaria da Educação, lá, acabou pedindo, pelo amor de Deus, que agilizasse o pagamento, e dali ela saiu, precisava um decreto do governador, ela fez, mandou. Então, caminhou-se, vem 15 dias, coisa que nem estava programado, conseguiu-se fazer, se pagar agora essa semana. Mas é a famosa, eu não sei se é burocracia ou burocracia, que impede o troço, porque 7 meses o cara não recebeu nenhuma nota, né? E lá ela relatou, vereadora Cris, vários itens que não foi daqui para lá, que precisaria para fazer o pagamento. O vereador Gil estava lá, o presidente estava lá, olha, ela escreveu a lápis, e para antecipar já leva uma cópia entregue para o secretário que ele precisa mandar isso aqui. Então, foi assim, uma falha, um erro, alguma coisa aconteceu que a documentação não chegou adequada em Florianópolis. O secretário disse que não, que pegou, o secretário no outro dia pegou o processo, quando teve essa informação e desceu lá, mas daí não conseguiu achar o secretário, os deputados estavam em recesso. Agora o deputado apareceu no jornal, o deputado foi e realmente cobrou. E vou dizer uma coisa, vereador, se fosse só nós, não teria saído, eles tinham rolado mais um pouco. Graças a Deus, vai sair, o pagamento está programado para amanhã. Amanhã à noite eu posso dizer para Vossa Excelência se a empresa recebeu e vai retomar a obra, que é uma obra, se não me falha a memória, de quase 3 milhões. 3 milhões para conclusão. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Mário. Presidente, quero parabenizar a dona Cris, até durante as férias que passou muito por lá, e fomos questionados da mesma maneira que você, a gente que mora no bairro, está sempre sendo questionado, e era motivo do requerimento também, eu até quero assinar, se permitir comigo, só que nós tivemos semana passada em Florianópolis e obtivemos essas informações, e aí eu não fiz o requerimento, mas eu acho que o requerimento não deixa de ser válido. É válido até porque nós temos as informações.
não sei até que ponto o deputado vai ter a força de concluir a obra, né? De repente emperra de novo, e nós vamos ter que recorrer aos deputados novamente para agilizar. E também dizer que a Secretaria nossa, a Secretaria Regional, cometeu erro, né? Mas ele não vou entrar no mérito, esse jogo empurra. Às vezes aqui diz que errou aqui, às vezes errou lá, e a gente não sabe o que é meios de não, porque o dinheiro não sai. Mas, vereador Cris, eu quero parabenizar você pelo requerimento e vou assinar junto, porque era o motivo do requerimento também. Obrigada. Vereador Osmar, se o deputado não resolver, então não sei quem vai resolver, né? Porque deputado Aguiar, base aliada, amigo do Raimundo, eu acho que é o caminho, e ele fez a parte dele, né? Se não sair esses caminhos aí, a Vossa Excelência sabe. O pedido do senhor para o prefeito tem a tendência a se resolver. É natural, né? Concordo plenamente, vereador Pico. Inclusive, nós também, o nosso partido esteve, a bancada aqui para nós, como deputados, e vou passar o nosso líder da bancada, o vereador Paulo Cunhas, quem vai justificar. Com a palavra, vereador Paulo. Às vezes o pedido do vereador para o prefeito não atende, os meus, o prefeito não atende. Quer dizer, se alguém pedir lá, mas não, o prefeito não, mas a conjuntura. A gente respeita a força do deputado e é uma briga justa, que precisa muita gente estar pleiteando mesmo. Quero parabenizar o vereador pela indicação, sugerir que seja feito aqui no meu expediente, ele está com um requerimento com o prefeito, mas está equivocado, né? Mas que além da Secretaria Regional, fosse mandado para a Secretaria de Estado também, né? Porque se a pessoa que cuida disso escreveu a lápis lá dizendo que faltava tal coisa, é porque na verdade era coisinha simples, né? E falhou aqui de repente na remessa, né? Falhou aqui na Secretaria Regional, que na verdade, na minha visão, era uma coisa que até devia deixar de existir da forma que existe isso aqui. Se está ali só para cuidar disso e não consegue mandar a documentação que está no formulário correto, deixar duas tartarugas, uma foge e a outra fica, né, aquela velha ditado lá. Mas eu queria dizer para os vereadores que nós estivemos na quinta-feira lá, conversando também com o deputado Maurício, com o deputado Darcy, colocando a situação com o presidente Merizio, e o deputado Darcy acompanhou na Assembleia Legislativa, e depois nós encontramos o empresário, e o vereador Pique relata a realidade, ele está trabalhando há meses sem receber. Então também nós ficamos no aguardo de que amanhã é para sair esse pagamento, saindo o pagamento, a obra retoma para ele poder, enfim, dar o andamento necessário, mas temos que cuidar bastante disso, porque daqui a um pouco vai ficar mais 2 ou 3 meses atrasado, daí a obra vai diminuir o ritmo de novo. Então a gente está na expectativa que de fato libere mais um requerimento e daqui 30 ou 60 dias, se a coisa não fluir, mandar mais um, porque essa é uma obra importante que a comunidade está no aguardo há muito tempo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite, você já passou, eu já falei, mas agradeço, senhores vereadores, realmente eu não sabia da saída dos senhores até Florianópolis, muito obrigada, já tem uma resposta prévia então do assunto, mas de tudo isso eu ainda continuo fazendo aquela mesma pergunta que eu já fiz várias vezes aqui na Câmara: para que serve a SDR? Se os vereadores têm que ir lá interceder por uma obra estadual, para que serve a SDR? Obrigado, senhor presidente. Está em votação. Vereadores que aprovam, permanecem com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Algum requerimento, senhor secretário? Requerimento número 026 de 2015, de autoria do edil João Grem, ao senhor prefeito Beto Faria, solicitando a liberação de hora extra para os funcionários da Secretaria de Obras o mais rápido possível. Está em discussão. Senhor presidente, eu quero aqui dar um pouco mais de ciência nessa questão. Primeiro quero recuperar lá em 2010, quando nós votamos favorável à Câmara por unanimidade um projeto de origem executiva, que o atual prefeito era vice, certo? Pedido que fosse legalizado, que a Câmara aprovasse 50 horas extra e a partir de 50 horas extra banco de horas. Na verdade, o executivo na época queria banco de horas,
Aí nós somos contra, né? Porque o banco de horas é passar a mão no direito do trabalhador. E aí foi feito uma choradeira lá do executivo por causa do dinheiro, tá? Primeiro 50 horas extra, depois o banco de horas. Tá. O problema é que em 2010, nós estamos em 2015 e não foi pago uma hora extra. Então nós não aguentamos mais. Está lá a comunidade precisando do trabalho. Nós tivemos uma reunião no Lajeado com uns 6 ou 7 comunidades, 8, não lembro bem, tem um relatório ali. Que o pessoal está nos extremos. E o secretário Beni foi lá. E é isso que o gestor público tem que fazer, não fugir do problema. Foi lá, sentou com a comunidade e dialogou com a comunidade. Eu estava lá também. A comunidade precisa desse trabalho. Os funcionários querem fazer hora extra. Quem que não quer fazer hora extra? E que adianta o funcionário, um motorista, com 1.000 e pouquinhos reais por mês, ir para casa às 1h da tarde? Nem na bodega não dá para ir, pois não tem dinheiro. Ele tem que sair às 1h da tarde e fazer um bico para melhorar o seu salário. E o povo precisando do serviço. Então, para mim, assim, governar é a arte de priorizar. E, por favor, né, você precisa mais argumento para dizer que tem que priorizar nossas estradas. Aí não sei mais o que dizer. Aí eu não sei mais o que dizer, porque tem certos setores que não precisa dizer que tem que priorizar. Precisa dizer que tem que contratar professor para pôr na escola. Meu Deus! Agora precisa dizer que a comunidade está ligando todo dia, 10 vezes por dia. Já nós fizemos a nossa parte aqui, nós precisamos de mais recursos para a Secretaria de Obra, independente de quem seja o secretário. Eu nem sabia quem ia ser o próximo secretário, mas nós precisamos lá. Não, ano que vem o secretário não vai vencer e gastar todo o dinheiro. E agora deram um horário de verão. Quer dizer, dá um dia como hoje, como ontem, como antes de ontem, quanto serviço podia ter feito, quantas estradas podia ter feito, o pessoal está indo para casa. Liso ainda, né? Porque ganha uma mexaria lá na Secretaria de Obra, os funcionários. Os chefes ganham um pouquinho melhor. Então eu quero referendar essa questão. Que pague as horas extras, que coloque o pessoal para trabalhar lá agora vai terminar o horário de verão. Aí o pessoal pode trabalhar lá nas comunidades. Se o secretário for lá e dizer, eu preciso de almoço, pois ele janta para os operadores, mas não tem nenhum problema. Eu já dei almoço para os operadores de máquina lá em casa. E vai sobrar almoço. Se precisar alguém da comunidade trazer os funcionários que anoitecer trabalhando lá, trazer para casa, tenho certeza que vai ter gente para trazer tanto da comunidade do interior, tanto do urbano. O que falta é um pouco mais de responsabilidade pela coisa pública, porque não é possível que não esteja claro que tem que priorizar essa questão das estradas. Nós também não estamos pedindo que fabrique ouro de santo, porque isso é impossível, né? Nós estamos falando daquilo que é possível. E já lá em 2012, se não me engano, nós fizemos um comparativo com os outros municípios parecido com Canoinhas, e dá para ficar melhor. Claro que nossas estradas do interior, principalmente no interior, nunca vão ficar igual a de Porto União. E ali tem uma realidade diferente de solo, de disponibilidade de material, etc. Então, agora, Irinhópolis, Bela Vista todo, Major Vieira tem uma realidade muito parecida, com uma diferença. Eles têm menos dinheiro que nós, bem menos dinheiro que nós. Então, eu estou solicitando para que, se eles não vão liberar essas horas extras, então que mandem uma justificativa por que não querem, por que não vão liberar a hora extra.
nós devolvemos o recurso da Câmara e foi referendado. Eu vou repetir aqui 40 vezes se for preciso. Foi referendado pela Câmara, foi referendado pela audiência pública e foi referendado por baixo assinado do povo. 435 assinaturas do povo referendando essa questão da prioridade. Então, para mim, está claro isso. E aí o povo já mandou um recado. E eu quero aqui, antes que faça, que uma vez me colocaram num canto lá e disseram, em outras palavras, o vereador anda trancando a estrada, anda incentivando o povo a trancar a estrada. Aí eu falei, olha, não, porque um dia, inclusive, eu fiquei bravo, porque trancaram uma estrada lá e eu não estava nem caminhozinho de viajar e me avisaram na hora que trancaram a estrada. Daí eu não podia fazer mais nada, né? Não é eu que ando influenciando o povo a trancar a estrada. Agora, quando o povo precisar fazer isso, precisar se mobilizar, você pode ter certeza que eu vou estar lá no meio apoiando, porque isso chama-se cidadania, mobilização com pauta, mobilização com rumo, com debate, não algumas coisas que a gente viu ali, que é influenciado por político. Então eu não sou o cara que está influenciando, pelo contrário, estou esgotando todas as possibilidades. Agora, eu garanto para os senhores, para a senhora vereadora, para quem está nos acompanhando, tem muita gente querendo fazer um tratoraço em Canoinhas, querendo estacionar na frente da prefeitura. Tem muita gente querendo, e o povo só está esperando, daqui um pouco vai aparecer tudo esse povo aí, e eu também. Então, espero mais uma ação que nós gostaria de ter a aprovação dos nossos colegas vereadores. Obrigado. Senhor vereador, não quero ser profeta, mas esse seu pedido vai ficar à sua boa vontade. Senhor presidente, discussão. Já comentei com o vereador João Rei na data da manhã para nós elaborar uma questão de não somente a indicação, mas sim um projeto de lei aonde o prefeito está achando que não tem a lei que autoriza, vamos fazer nós, vamos ter iniciativa, fazer autorizando ele pagar a hora extra, autorizando ele que contrata, autorizando que resolve, autorizando que doe o cascalho. Mas vai ver a diferença, tá? Esse projeto já existe, foi aprovado em 2010, autorizando, está legalizado, é só eles pagar. Mas quantas horas? 50 horas? 50 horas, porque assim, o banco de horas, quem é trabalhador sabe que o banco de horas não é uma questão justa para o trabalhador. Então, o banco de hora, o secretário dele pode liberar a hora que ele quiser. Se o funcionário concordar de trabalhar depois da hora e ficar no banco de hora, ele tem liberdade de fazer isso. Agora, nós fomos bem claros que o projeto previa primeiro as 50 horas extra, depois ele vai colocar no banco de hora. Então o projeto já existe. Mas esse projeto está invertido, então tem que inverter, primeiro fazer pagar, porque hoje se você não está sendo pago nenhuma hora extra, está sendo invertido. Então, só lembrando, o prefeito deveria voltar a pagar os clientes dos funcionários que era direito adquirido, que foi tirado, né? Mas não vai pagar hora extra. Portanto, se ele fosse pagar hora extra, ele determinava que nesse horário de verão, esses dias de sol, eles pudessem trabalhar após as 1h30 até as 5h30. Se ele não proibiu, se ele não aceitou que eles trabalhassem, então, fica à vontade. Coloque em votação. O presidente não deixou nós discutir mais, então vamos votar. Vereadores que aprovam por maneira de questão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Requerimento 027 de 2015. Voto pesar pelo falecimento do senhor Manuel Medeiros Cardoso, ocorrido no dia 4/2 de 2015. Por se tratar de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Requerimento 028 de 2015, de autoria dos edis Osmar Liscoves e Renato Pique, ao senhor
Paulo Henrique Struber, inspetor-chefe da 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Mafra, solicitando esclarecimento sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais às margens da BR-280, fora do perímetro urbano e no município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Osmar. a gente foi procurado pelo proprietário do Galpão Missioneiro, lá no Alto Pedra Branca, onde o estabelecimento encontra-se fora do perímetro urbano e às margens de uma hoje BR. E segundo a lei federal, ele terá que fechar, não poderá mais vender bebidas alcoólicas. E o senhor Vianney argumentando que o lucro que ele tem ali, para manter aquele ponto que hoje já significa um ponto turístico para Canoinhas, é quando faz os bailão lá e amanhece, a bebida é um dos grandes meios para isso. E se não acontecer, não puder mais, tanto ele como as demais casas comerciais ali perto, todas terão que fechar as suas portas. E a gente se preocupa muito com a questão do Vianney, porque é um local muito tradicional, todo mundo vem a Canoinhas, vai visitar lá, talvez mais de madrugada, visita outras casas também. Mas, e a gente percebe que tem a lei, nós entendemos o que é legal. Mas a gente viajando para as margens da 116, da 101, e alguns estabelecimentos têm bebida para vender, bebida alcoólica. Você pega o Sinuelo com certeza não está dentro do perímetro urbano. E você compra vinho, você compra cerveja, o que você quiser ali dentro. Então, de repente, para esclarecer algumas dúvidas sobre isso, e se não for possível, já tenho o abaixo assinado em todos os colegas aqui, para que a gente peça ao senhor prefeito que estenda o perímetro urbano até aquele local, para que de repente não venha acontecer o fechamento desse comércio. Talvez se alguém fala aqui da risada, já talvez se ache engraçado, mas de repente é uma questão de, porque se não estiver lá vai ser aqui no centro, não queria que fosse perto da minha casa, então lá não me incomoda que fique lá dentro. E conto com o apoio do meu vereador Pique, que foi institucionado junto a ele também. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Faz parte, vereador, mas o seu requerimento é muito importante. Fui procurado também por pessoas que têm estabelecimento comercial que e também solicitando estender o perímetro urbano. Então, aí se estender o perímetro urbano até o Galpão Missioneiro, vai ter aquelas casas comerciais para frente, lá tem uma borracharia, tem uma borracharia e um bar, tem no outro bar lá na frente também. O pessoal vai querer fazer um perímetro urbano até Porto União, até de Vestirinhópolis. Tem a comunidade da Encruzilhada, que o ano passado teve aquele problema sério lá, que a comunidade se preparou para a festa, aí choveu muito. Então é uma questão assim, e é uma lei que, não que nós vamos agora ser a favor da bebida alcoólica no trânsito, mas é uma lei que, não sei, tem de repente pedir para os deputados dar uma olhada nisso, um pouco sem nexo, porque se eu quiser andar dirigindo alcoolizado, eu entro no centro e tomo e compro ali no centro. Quer dizer, é uma coisa. Os responsáveis pelos motoristas alcoolizados não são só os caras que têm o estabelecimento comercial da beira do asfalto. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que é uma coisa sem nexo. E aí prejudica empreendimentos importantes, com certeza. E as nossas comunidades. A comunidade Serra das Mortes foi visitada, porque lá fica uma SC. A SC 303 vai de Camisa de Timbó Grande. Então, no meio daquela buracada lá, o pessoal diz: não, vocês estão nas margens do SC, não vão poder beber bebida alcoólica na festa da comunidade Serra das Mortes. Aí foi todo um esforço lá, e vai daqui, vai dali, liberaram. Mas ao pé da lei também não pode.
E daí, se pegar essa de Camisa Timogrande, dá quantas comunidades ali que vão estar com problema, quantos estabelecimentos comerciais que vão estar com problema. Então, não é só o caso das adjacências do Galpão Missioneiro, que tem problema, né? Tem problema um monte e com certeza influencia na economia. Eu sou favorável, o meu voto é favorável. Só um comentário. Vossa Excelência está falando que nessas casas comerciais eles não vendem bebida alcoólica, que é só suco, não sei. Mas é uma lei que a lei é para ser respeitada, para ser cumprida. Só que uma lei que não dá para entender. Se existe a lei seca, se o motorista está dirigindo lá, ele tem que ser punido, né? De repente o cidadão vai acabar, ou nem vão acabar. Mas eu coloco em votação esse entendimento. Vereadores que concordam com essa questão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal e estou disposto também a procurar cuidar da redação, mas fiz uma redação que agora eu perdi a letra aqui. Com relação, aproveitando aqui o nosso amigo Nelson dos Reis, Defesa Civil, com relação a uma sombra ali no sinal desse celular, você conhece, sabe do que eu estou falando, celular, de internet, até na TV, na Sky, na parabólica, ali na Vila Militar, causada aquele plantio de eucalipto. Tudo bem, o terreno do senhor é área rural, mas ali é uma área urbana. E o povo de lá não tem. Quem achar que eu estou exagerando, pega um celular e vai lá. Não pega o celular, ou pega com muita má qualidade. E o pessoal está dentro da cidade excluído. E o pessoal já fez um baixo assinado. Hoje eu era para passar lá pegar esse baixo assinado para trazer. Já foi entrado em contato com o proprietário, já foi entrado em contato com as empresas que trabalham com a questão da internet. E nada foi feito. E não se resolve, porque é uma questão delicada. O senhor é proprietário, a dita lei de propriedade, né? Ela causa essas questões. Só que eu pergunto assim, ó, porque é minha propriedade que eu posso fazer uma coisa e prejudicar uma comunidade inteira? Não, também. Também não. Tem lei que protege isso. Então eu não quis fazer uma comunicação ao Ministério Público aqui, porque eu acho que Vossa Excelência pode fazer as tratativas, chamar o proprietário, fazer um acordo, enfim, resolver. Agora, aqueles eucaliptos não pode ficar lá. Não pode, porque o eucalipto cresce muito a cada ano. E já o pessoal está numa sombra ali. Sem falar na própria sombra, falta de sol também, para muitas casas ali. Então, eu me coloco à disposição. Eu gostaria muito que Vossa Excelência, como coordenador da Defesa Civil, ajudasse aquele povo lá para eles poderem exercer o mínimo de cidadania, que é ter sinal de internet e as outras políticas públicas. Obrigado, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento verbal do vereador João Bem. Apenas mais ninguém quer discutir. Coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Mais algum requerimento, senhor secretário? Então, passando às explicações pessoais. Solicita a vereadora Cris Revan informar se a vereadora escrita para falar sobre explicações pessoais. Vereador Osmar e vereadora Cris. A palavra, vereador Osmar. Senhor presidente, só para então oficializar os colegas, então amanhã a partir das 18 horas, e durante o dia eu combino com a Rose para confirmar bem certo horário, para que venha um grupo de professores, mas não muito, porque a nossa sala é pequena e eu acho que todos os vereadores querem estar presentes, né? Convocar aqueles que estão bem afinados no discurso, né? Que tenham os questionamentos prontos, para nós estarmos aqui a partir das 18 horas. E cumprimentar também a imprensa que faz presente, né? Ednei acabou de sair. Uma boa noite a todos.
vereadora Cris. Até parte do que eu falaria seria a mesma questão que o vereador Osmar colocou da reunião da manhã, para nós conversarmos e ver qual. E parabenizar novamente os professores que estão aqui, que estão batalhando por uma causa que não é só para vocês. Vocês estão aqui, estão mostrando a sua cara. Estão vestindo a camiseta, estão mostrando a cara e estão batalhando pelos outros. Mas uma classe que é muito grande, que poderia estar também muito mais unida nessa questão. Mas parabéns para vocês. É isso, muito obrigada. Com a palavra, vereador. Quero cumprimentar o nosso amigo Gauchinho, o Darcy, que sempre acompanha o trabalho da casa. Nosso amigo Porcelana, se me permite, carinhosamente conhecido. A imprensa que já teve aqui, o Ednei, a Priscila, os familiares da vereadora Cris, o João da Cris, a minha amiga Ana Maria, enfim, todos e todas que estão participando desta sessão. E eu quero reforçar aquela questão da pressão em cima do pessoal que reclama, do pessoal que pratica a cidadania. A vez passada eu falei no apoio que aqui em Canoinhas não tinha, que aqui os políticos já tinham evoluído. Mas se tem alguém que não evoluiu, que está na idade da pedra ainda, o coronelismo passou e faz tempo. Né? Se tem alguém, nós temos que descobrir e não vamos permitir que isso aconteça, pelo amor de Deus. As pessoas são livres para expressar a sua indignação, desde que tenham orientação, autonomia e organização. Isso nós estamos vendo nessa luta dos professores para a educação, senão não estavam em todo setembro organizado. Então, eu não admito, porque eu já fui vítima de pressão. Mesmo sendo agricultor, já fui vítima de discriminação, já fui vítima de pressão, e eu vi gente que na época, quando nós começamos todos um processo aí de luta depois da ditadura militar, tinha gente que não podia se filiar no PT, que no outro dia estava na rua, ganhava conta. Tinha gente que se estivesse na manifestação um dia, no outro dia o patrão dava conta. Que se filiasse no sindicato, isso eu não estou falando lá de não sei outro, estou falando aqui, de Canoinhas. E eu pensei que os dinossauros tinham acabado. Mas se não acabaram, nós vamos ficar de olho e vamos combater isso também. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. explicações pessoais, queria comentar o Ednei, que está presente, a Priscila já saiu, o Gauchinho, o Darcy, da Secretaria de Obras, o professor. Queria compartilhar agora as explicações pessoais das declarações do vereador Vilmar. Que excelentes declarações, vereador Vilmar. Nós não podemos admitir o que está acontecendo hoje no nosso país. Um país muito rico, tanto em cultura, em povo que aqui está, né? Eu só vou fazer uma adendo. Vossa Excelência foi bem categórico quando falou que o vereador João Ney, da vereadora Cris, que respeita muito eles pelo trabalho que vem feito. E concordo plenamente. Eu não vi nenhum partido roubar nada até hoje. Eu vi falar de pessoas, né? Seja independente de partido. Hoje tem duas situações, está muito escancarado, a gente não sabe se estão investigando mais agora ou está aparecendo mais coisa. A gente não tem essa informação, a gente não vai saber nunca. Mas sou solidário ao vosso pronunciamento, dizer que está inadmissível. Quando nós falamos, esse dia eu tentei imaginar quanto é que seria 160 milhões. E vale lembrar, vereador Vilmar, que é de uma das empresas da Petrobras. A Petrobras são 5, que está sendo investigada uma só. E não se falar ainda do BNDES e nem do Fundo de Previdência do Banco do Brasil, que estão quietos, porque diz ser que é maior do que o rombo da Petrobras. Então, concordo plenamente com Vossa Excelência que não podemos admitir isso, né? E eu, dia 15, eu vou para a rua dessa. Vou lá fazer minha manifestação, não concordo. Se vão fazer isso ou aquilo, eu não concordo, né? Quero parabenizar e só dizer para o vereador Osmar que para mim lá se vender cerveja, eu não
vai fazer diferença, vereador Osmar. Pode gerar uma desconfiança ainda que nós queremos que venha. Na verdade, nós vamos tentar ajudar o Vianney, consequentemente vai beneficiar os demais comércios na região, né? Senão vão daqui a pouco estar interpretando com o vereador que quer que seja exclusiva a venda de bebida alcoólica lá, né? A gente, Vossa Excelência conversou comigo, tanto que a gente está tentando que o Vianney tem, e por que não conversar e estender até a festa ali com o vereador Neno, solicitou até encruzilhada, porque a extensão do perímetro urbano seria nas áreas construídas, onde não é construída, ficaria ainda no perímetro rural, permitindo assim um meio de que a lei não pegue esses comerciantes que estão lá, né? Não tenho nada contra quem vai, mas para mim, se não vender, não vai fazer diferença. Muito obrigado, vereador Osmar. Só quero esclarecer que o pedido partiu do Vianney, logo eu acho que baile sem cerveja não é baile. Né? Se for tomar uma cerveja, com certeza vai ser nos bailando do Vianney. Mas aquele, esses outros comércios solicitaram a Vossa Excelência também para que... Agradecer, vereador, mais uma vez, presidente, aqui o pedido partiu do senhor vereador. Nem precisava se explicar, que a gente já tinha entendido, né? O vereador Piqui, de repente, se for ter uma manifestação lá também, que Vossa Excelência vão participar, de repente, se fechar, o vereador Joguete vai. Lá eu não vou, mas lá do trator, vereador Paulo, eu vou com o meu trator, é pequenininho, mas eu vou. Se tiver do tratoraço, eu vou embarcar no meu, e é 60 por hora que ele pega, mas na descida ele pega um pouquinho mais, eu vou estar junto vereador, com o meu trator. E se ele precisar cortar a grama aqui na frente da prefeitura, já dá um jeito. Com certeza, nessa do trator também a gente vai. Pessoal, não entendi o porquê dia 15, que a manifestação é em homenagem ao vice-presidente. O vice-presidente era do 15, né? Da República. O dia 15 foi escolhido por causa disso. Se fosse a opção minha, era 22. Haja participação do Guilherme. Bom, quero aqui agradecer a presença do nosso amigo Porcelana, o Gauchinho, Darcy, os professores, o pai, mãe da vereadora Cris, seu esposo. Essa casa também é de vocês, sejam bem-vindos outras vezes. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrar esta sessão, marcando outro para o dia de amanhã, dia 10/2, às 19 horas. Uma boa noite a todos.